Isaías 46:10, Deus diz: eu anuncio o fim desde o início. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus diz que anuncia o fim desde o início. Você quer saber a respeito do fim? A respeito das últimas coisas? Olhe para o início. Olhe para o começo. A forma como Deus fez no começo é a forma como Deus fará no final. Os padrões se repetem. Em Gênesis 28, versículo 10 a seguir, está escrito que Jacó, quando ia em direção a Padã-Arã, adormeceu e teve um sonho. Jacó sonhou com uma escada que ia da terra até o céu. E anjos subiam e desciam por essa escada. E em cima dessa escada estava Deus, que falou com ele. O texto diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. Jacó dormiu e deitou-se naquele lugar. Agora, sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Veja então que Jacó teve a revelação de Deus por meio de um sonho. Jacó dormiu, e exatamente como a revelação foi dada, assim sucedeu. Deus cumpriu a promessa dada a Jacó. Assim como Jacó, Deus também se manifestou a Labão através do mesmo modo, através de um sonho. Labão, quando perseguia Jacó, a Bíblia diz que Deus apareceu em um sonho a Labão e disse a Labão para que não falasse nem bem e nem mal a Jacó. O texto de Gênesis, capítulo 31, diz assim: e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo a seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Veja então que do mesmo modo que Jacó, Labão recebe a revelação de Deus através de um sonho. Em Gênesis 37, ou seja, no início da história de Deus com o homem, a Bíblia diz que José, filho de Jacó, também teve uma revelação de Deus. José sonhou que estava no campo com os seus irmãos atando molhos, quando o seu subia mais alto que o dos seus irmãos. O texto de Gênesis 37 diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Você sabe e conhece a história de José, que exatamente como José recebeu em sonho, aconteceu na terra do Egito. Os irmãos foram até lá e tiveram que se prostrar diante de José, quando José era governador do Egito. Falando de José, enquanto José estava preso no Egito, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, que eram companheiros de cela de José, porque tinham ofendido a Faraó, tiveram na mesma noite um sonho. Deus então revelou através de sonho o que aconteceria no prazo de 3 dias. José então interpreta esses sonhos e exatamente como interpretado e sonhado, assim acontece. O texto diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam a seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor.
e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse e estivessem muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, e o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Você conhece a história, exatamente como sonhado pelo padeiro e pelo copeiro, veio a se realizar. Deus se revelou através de um sonho para o chefe dos padeiros e para o chefe dos copeiros. Ainda no Egito, enquanto José estava preso, Faraó teve 2 sonhos. Faraó sonhou com 7 anos de fartura e 7 anos de escassez e fome na terra. E então José interpreta os sonhos e Faraó faz José sair da prisão. Exatamente como Faraó sonha, é o que vem a suceder anos mais tarde. O texto diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Você conhece a história? Exatamente como o Faraó sonhou, aconteceu. Deus se revelou a Faraó também através de um modo bem peculiar, através de um sonho. O rei Salomão, filho de Davi, também teve uma revelação de Deus através de sonhos, sonhos noturnos. A Bíblia diz que Deus apareceu para ele em sonhos e disse-lhe para que pedisse o que quisesse. Salomão então pede um coração sábio. O texto diz assim: E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse-lhe Salomão: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isto e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Observe então que, exatamente como Salomão sonha, Deus assim realiza aquela revelação. Salomão foi o homem mais sábio e mais entendido que já houve desde o início do mundo até os dias atuais. Falando ainda desse modo bem peculiar de Deus se manifestar, o rei Nabucodonosor, um rei da Babilônia, um rei ímpio, também recebeu de Deus a revelação de todos os reinos que aconteceriam depois do dele. Deus então revela ao rei da Babilônia através de um sonho. O texto diz assim: E no 2º ano do rei de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Você conhece a história, não vou ler o capítulo inteiro. Deus então revela a Nabucodonosor através de um sonho uma estátua que revela todos os impérios, desde o tempo dele até o fim. Nabucodonosor sonha com uma estátua que tem uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro. Significa o reino da Babilônia, o reino da Medo-Persa, o reino da Grécia e o Império Romano. Exatamente como Nabucodonosor sonha, exatamente assim sucede a história. Nabucodonosor teve ainda uma outra revelação de Deus. A Bíblia relata em Daniel, capítulo 4, verso 1 a 37, que Nabucodonosor teve um sonho com uma grande árvore que tocava até o céu. A Bíblia relata que essa árvore era abundante de frutos, fazia muita sombra e que desce um vigia do céu e corta a árvore.
Daniel interpreta esse sonho e revela ao rei Nabucodonosor que a árvore significava o próprio rei. Nabucodonosor, então, após a revelação, é retirado do seu palácio, vai para o campo comer erva como os bois, até que 7 tempos se passasse sobre a sua cabeça, por ter se engrandecido no seu coração. Então vejam mais uma vez que Deus se revelou a Nabucodonosor através de um sonho. Também com José, esposo de Maria, não foi diferente. A Bíblia diz que quando José descobriu que Maria estava grávida, ele então intentou deixá-la secretamente para não difamá-la. Então, José teve um sonho, uma revelação do Senhor, onde lhe aparece um anjo dizendo que aquilo que estava no ventre de Maria, ou seja, Jesus, era gerado do Espírito Santo. Então, é pedido a José que a tome Maria por esposa. Está escrito isso em Mateus capítulo 1. O texto diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eu quero que você preste atenção que até mesmo no nascimento de Jesus houve a manifestação de Deus através de um modo bem específico, um sonho. Ainda com José, quando Herodes mandou matar todas as crianças a fim de matar também Jesus, a Bíblia diz que José recebe uma revelação em sonho novamente, quando o anjo lhe aparece e diz para pegar Maria e Jesus e fugir para o Egito, a fim de que Herodes não alcançasse Jesus. O texto diz assim: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Os magos do Oriente, que seguiram a estrela de Jesus até o seu nascimento, também receberam da parte de Deus uma revelação em sonho, onde Deus lhes dizia para que não retornassem pelo mesmo caminho onde Herodes se encontrava. Está escrito em Mateus capítulo 2. Talvez você deve ter se perguntado por que eu relatei as inúmeras vezes em que Deus se manifestou ao homem, ou seja, Deus manifestou os acontecimentos que sucederiam na terra para o homem através de sonhos. Lembra que eu disse que em Isaías 46 que Deus anuncia o final desde o princípio? Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Você quer descobrir o fim? Você quer descobrir os eventos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação que se avizinha? Olhe para o início. O texto de Joel, capítulo 2, profetiza o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Observe que Joel profetiza para os últimos dias um derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. No passado, Deus derramou apenas sobre alguns escolhidos, mas nos últimos dias a promessa é que Deus derramaria sobre toda a carne, sobre os servos, sobre as servas, sobre os ricos, sobre os pobres. Atos capítulo 2, versículo 17 também vai fazer a mesma promessa profética. O texto diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Esta é uma grande profecia para os nossos dias, para os últimos dias antes da volta de Cristo. Talvez você esteja acostumado apenas a ouvir sobre os sinais de Mateus capítulo 24, terremotos, fomes, pestes. Isso realmente está em cumprimento em larga escala, mas a Bíblia revela no livro de Atos e no livro de Joel uma grande profecia para os nossos dias antes do arrebatamento da igreja.
A Bíblia revela que Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne indistintamente. Então nós devemos esperar antes da volta de Jesus um derramar do Espírito sem precedentes na história da humanidade. Isso inclui jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, senhores e servos. Então, para nós realmente termos a certeza absoluta que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, nós devemos prestar atenção no que as pessoas mais comuns estão recebendo da parte do Senhor nesses últimos dias. Gente, eu tô tremendo, sonho que eu tive. Eu não esperava que Deus desse sonho pra mim, mas eu tô falando de coração. Tô vendo como a câmera tá tremendo. O amor que vocês têm a Deus, gente. Vamos abrir os olhos, como eu falei naquele vídeo. Que Jesus está realmente voltando. E no sonho, eu sonhei que ele estava com os meus pais em família. E realmente a gente havia ficado. Ficamos aqui, meus familiares, muitas pessoas que eu conheci da igreja. Eu fiquei horrorizada. A gente ficou em prantos. Aí a tribulação de Apocalipse começou a acontecer, causa bater, as pessoas desesperadas. Gente, Jesus está voltando, não podemos brincar mais. Jesus está voltando para nossa geração. Me desculpe o jeito que eu estou, mas é como eu acordei. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, gente, e vamos pregar a palavra, pelo amor de Deus. Eu fiquei pensando nas pessoas que eu conheço, que não conhecem a Deus, que não se conhecem, que conscientizam, pelo amor de Deus. Gente, vamos fazer alguma coisa, mesmo estando despreparados. A gente tem a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo com a gente, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa. Pra vocês, meu Facebook, que acham que eu tô doida, eu peço a Deus que ainda alcance seus corações de uma forma ou de outra. De todo o coração eu peço isso. Que depois dessa mensagem vocês orem, porque não sou eu que tô falando, é Deus que mandou falar e eu tô fazendo isso. Eu não farei isso jamais. Olha como tô tremendo nessa situação. Olá, galera. Meu nome é Elaine Wendler Schmidt. Eu vim aqui para fazer um vídeo que não sei se é um sinal para mim, mas Deus me tocou hoje para mim falar sobre isso. Vou começar a falar. Tô tendo sonhos estranhos. Sonhos com a volta de Jesus. E todos esses sonhos, porque foram 3 que eu tô tendo, Jesus volta e eu fico. Eu sonhei que eu tava numa festa, num sítio, e tava meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos. E eu tava escuro, era uma festa à noite. E eu vi Jesus vindo. Iluminou tudo, cara. Acendeu como se fosse dia. E a minha irmã tá grávida agora, tá de 3 meses. E no sonho o filho dela tinha 1 ano. O neném sumiu, minha irmã sumiu, o meu marido sumiu e eu fiquei. Mas o mais desesperador, cara, foi ter visto meus filhos ficar. Meus 2 filhos ficaram. Meu pai ficou, minha mãe ficou, meu irmão ficou. E dali, quando Jesus subiu, foi embora, tudo ficou escuro, foi tremendo. Aí não tinha mais água, não tinha mais nada, não tinha o que comer, não tinha mais nada. Gente, eu tô falando um negócio sério. Eu não sou evangélica, eu não sou batizada, eu não sou conhecedora da palavra também. Eu que tô começando agora a conhecer. Tô tentando entregar minha vida nas mãos de Deus. É sério mesmo. É um desespero tão grande que não tem desespero maior. Eu não sei se é porque eu também vi meus filhos ficarem também no sofrimento.
Mas, gente, não tem desespero maior. Gente, eu não estou aqui fazendo ideologia de igreja, de nada. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo ou não. Eu não sou evangélica, eu não sou nada. Não sou nada. Gente, eu venho aqui até pedir perdão para quem eu já fiz mal um dia. Peço perdão de todo o meu coração. Até com alguém que tem alguma coisa contra mim, eu peço perdão. Eu não sei se é algum motivo ou não. Se eu falei alguma coisa, eu peço perdão para todos. Todos. Galera, é sério, Jesus está voltando. Isso não foi um sonho, foi um sonho muito real. Muito real. Eu acordei suada, desesperada. E não tem desespero maior. Eu tô aqui para falar que não existe desespero maior do que você ficar aqui. E principalmente você ver seus filhos ficarem aqui. Boa noite, gente. Eu tô desesperado, cara. Não é brincadeira. Deus me incomodou pra me fazer esse vídeo pra vocês, cara. Você não tem noção do que eu acabei de ver. São 5h39 da manhã, cara. Gente, Jesus tá voltando, cara. E vocês podem ter certeza disso, cara. Vão pra igreja, todos os meus amigos, todos vocês, cara. Vão pra igreja, cara. Eu tive um sonho onde Deus me mostrava a volta dele, cara. Eu tô arrepiado desde a hora que eu acordei. E ele me incomodava pra mim acordar minha esposa. Acorda sua esposa. Fala pra ela que eu tô voltando. E outra coisa, faz o vídeo e bota no Facebook que as pessoas têm que ver que eu tô voltando. Meu irmão, eu não tô brincando, cara. Olha só, são 5h38, 39 da manhã. Tá escuro ainda, olha só. Tá escuro, galera. Eu não tô brincando, não. Vocês tinham que ver o meu desespero. Então, ele me pediu pra me fazer isso. E eu vou contar como é que foi o sonho pra vocês, cara. Eu tava num lugar. O céu ficava todo vermelho, irmão. Tudo vermelho. Tudo vermelho mesmo, cara. E eu via, quando começou a tocar a trombeta, eu via, cara, as pessoas, não via pessoas, eu via aquela sombra linda subindo, aquelas coisas bonitas, lindas, cara, todo mundo subindo, cara, e eu ficando, velho. Você não tá entendendo, irmão, eu tava ficando, cara. E as pessoas vão olhar esse vídeo aí e vão rir da minha cara, podem rir, cara. Mas, cara, Jesus vai voltar, velho. E quem não estiver dentro da igreja, com o coração aberto, com o coração limpo, vai ficar, meu irmão. Tô falando sério, cara. Não é mentira. Fabian leads a house of prayer in Kurdistan. He told us of meeting people who had supernatural encounters with Jesus. People in these streets and in these refugee camps from places where ISIS have occupied, even people from here, that are encountering Jesus in dreams and visions. Those divine encounters are not limited to ISIS-controlled areas. It's a phenomenon happening throughout the Middle East. CBN News met with some visiting Iranians to Kurdistan who wanted to share their stories. We've concealed their identities for their own protection. One night when I was in bed, I had a dream, and the light was speaking as I'm speaking to you now. It was calling my name verbally and saying, "Come to me, I will save you and I will rescue you." This man, we'll call Dennis, also had a dream. In the dream, I still remember some marks on his face and that he was wearing a crown, a king's crown, on his head.
A strong brightness came out of each part of his body, and many people were bowing down before him. That dream is still alive in me, and it's with me every day. I remember feeling like I saw heaven. He showed me many different things since I believed in Jesus, but that dream became a turning point in my life. I asked him if others are coming to Jesus inside Iran. Yes, many people are coming to Christ through dreams. You can't imagine how Jesus is appearing to people. Essa noite, o Senhor me avisou mais uma vez. A volta dele não passará dessa geração. Pra quem pensa que eu sou beata, essas coisas. Não, eu tô afastada do Senhor há 2 anos. Há 2 anos eu não busco o Senhor. Não passará desta geração. O final dos tempos está próximo. O Senhor vai vir buscar os deles. E se a gente não quiser ficar, a gente tem que se arrepender, tem que se voltar para Jesus. A gente tem que voltar aos caminhos do Senhor. Eu vou contar o meu sonho. O Senhor voltou e poucas pessoas se importaram com isso. O Senhor está voltando, Ele tem nos avisado, Ele tem avisado a igreja dele. Por misericórdia, Ele tem avisado até quem está afastado de seus caminhos. Mas nós temos que voltar, nós temos que nos arrepender, nós temos que falar de Jesus até os fins dos tempos. Eu sonhei que eu entrava numa casa. E eu entrava e ia lá na sala de jantar. Era uma casa grande. Nessa sala de jantar tinha uma mesa. E tinha muitos irmãos, com papéis na mesa. Era uma reunião. E eu, por respeito, eu não quis prestar atenção. Eu virei para sair. E quando eu virei para sair, eles fizeram silêncio. E eu olhei para trás, para ver por que tinham parado de falar. E quando eu olhei, um deles, que eu não vi seu rosto, mas eu ouvi a sua voz, ficou em pé, pôs a mão na mesa e falou assim: o povo não acredita que eu tô voltando, mas eu estou voltando. Eu, o Senhor Jesus, estou voltando. Não há mais tempo. Acabou o tempo. Muitos falam. Minha avó falava que Jesus estava voltando. Até hoje ele não voltou. Minha mãe falava que Jesus estava voltando. E até hoje não voltou. Mas eu estou voltando. Não há mais tempo. Vou pegar a muitos de surpresa. Porque não me esperam. Porque não acreditam. Porque não ouvem a minha palavra. Brincam com a minha palavra. Brincam com a minha obra. Mas eu estou voltando. Eu passei das portas. Não há mais tempo. Porque eu não aguento mais. Nem ver e nem ouvir o que aí de baixo vem. Acabou o tempo. E eu acordei. Umas 3, 3:30 da manhã. Com um estouro em cima da minha casa. Que só eu ouvi. Eu
não consigo nem falar. Porque eu tive um sonho essa noite. Nesse sonho, Jesus voltava. Mas eu ainda não consigo esquecer a dor, a tristeza que era esperar. As pessoas sumiam. E por um momento eu subi, mas eu voltei. E quando eu voltei, a gente fugia. E eu ia no mato e eu tava lá, numa casa, numa barraca, não era casa. Tinha muita perseguição, muita tristeza, muita dor. Mas o que mais me ficou em mim foi essa dor, essa tristeza. E quando eu acordei e comecei a lembrar o sonho, Deus começou a dizer que eu tinha que buscar e orar pelas pessoas. E eu senti um amor no meu coração por essas pessoas que não conhecem a Deus, ou que aquelas que conhecem não querem. Até mesmo eu quero buscar mais a Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus, porque Jesus está voltando. Men and women are coming to faith in Jesus Christ because Jesus himself has appeared to them. Chris Mitchell brings us this amazing story. He says he hears from Muslims all the time who tell him they had a dream or vision of Jesus Christ that forever changed their lives. I had one lady write me and said I had a nightmare, and she said I turned on the television and there you were. And she said, and the words that were coming out of your mouth were so peaceful, I fell asleep. And she said, and when I fell asleep, I ended up having a vision of Jesus. She said, I saw the Lord. Across the Muslim world, from Indonesia to Morocco, Muslim men and women are turning to faith in Jesus Christ in unprecedented numbers. For many, their conversions are not simply the result of missionaries or preachers sharing the gospel with them. Instead, these Muslims are coming to Christ because they've had dreams and visions where Jesus himself appears to them. Ali also met Jesus in a dream while on his way to Mecca for the Muslim pilgrimage called the Hajj. People that have never even thought about Jesus as Savior, they're content Muslims and they're having dreams over and over. This woman comes from a Central Asian country. Her identity is hidden for security reasons. In the church, if you ask how people came to Christ, 80% will say they saw him in a dream. A Christian friend challenged this woman to ask God to speak to her personally. So I decided to ask him, and so I did. And then the next day, I guess, I saw a dream, and in my dream, I saw Jesus was a bridge. I decided to come to him. Many veteran missionaries say these dreams and visions, combined with satellite television, are reaching Muslims in unprecedented numbers. They say more Muslims are coming to Jesus Christ than at any other time in the 1400-year history of Islam. Eu vivi uma experiência agora na hora do almoço que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu estava na pia da cozinha e eu comecei a passar mal. E eu fui me colocando de joelho, fui ajoelhando, até o ponto que eu fiquei de joelho. E comecei a orar. Falei, eu acho que eu vou morrer. E tá alguma coisa acontecendo aqui comigo. Comecei a clamar ao Senhor, pedir perdão. Falei, Senhor, me perdoa. Mas no momento que eu fiquei de joelho, eu ouvi alguém dizendo do meu lado assim, abre teu olho, abre o seu olho
e avisa o meu povo que o tempo acabou. Eu confesso para os irmãos, quem me conhece sabe que eu não tenho medo das coisas que vejo, que a gente procura agradar ao Senhor. E eu abri os olhos, e naquele momento eu não vi a minha cozinha onde eu estava. Eu vi a cidade de Tarumã, e eu vi as ruas todas abertas no meio, como se tivesse acontecido um terremoto. Muito acidente de carros, muita gente machucada, muito sangue na terra. E eu não sei como, ao mesmo tempo, eu olhava e eu conseguia ver dentro das igrejas, as igrejas estavam sem telhado e tinha muita gente dentro das igrejas, todos ajoelhados, gritando, chorando. Tinha acontecido o arrebatamento, a igreja, Deus tinha voltado e muita gente tinha ficado. E a hora que eu comecei a ver as pessoas que ali tinham ficado, eu entrei em desespero. Eu confesso para os irmãos que a dor que eu senti, eu nunca passei uma dor tão grande com a que eu estou sentindo agora. Eu nunca passei o que eu estou, a dor que eu estou sentindo agora e a dor do que eu vi. Porque é como se eu vivesse aquele momento. E a pessoa que estava do meu lado, tinha uma pessoa do meu lado, falava assim: abre teu olho, avisa o povo que eu estou voltando, avisa o meu povo que o tempo findou, que Jesus está voltando para buscar a igreja e vai pegar todo mundo despercebido. E eu falava assim, eu gritava, eu falava, vou fechar o olho, eu não quero ver nada disso, eu não quero ver mais nada. E eu pedi muito perdão a Deus, eu falava, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. E ele falava, avisa meu povo, abre a tua boca, avisa meu povo que eu estou voltando e que não é brincadeira. É estarrecedor. Você acabou de verificar com seus próprios olhos o cumprimento da profecia de Joel e Atos capítulo 2. O derramamento do Espírito sobre toda a carne. Assim como Deus fez no passado, que revelava aos profetas, que revelava aos seus santos homens através de sonhos, assim Deus faz no final. Isaías, ele anuncia o fim desde o princípio. Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne, ricos e pobres, jovens e velhos, homens e mulheres, servos e senhores. Um derramamento sobrenatural e sem precedentes está acontecendo no mundo, Deus revelando a milhares e milhares de pessoas, através de sonhos e visões, que o arrebatamento se aproxima. Pessoas na Europa, na Ásia, na América, na África e até no mundo muçulmano, como você acabou de ver, estão recebendo a revelação de sonhos e visões a respeito da iminência da volta de Cristo. Se você ainda não consertou a sua vida, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não decidiu radicalmente por uma vida com Cristo, esse é o momento. Essa é a hora, porque Jesus está voltando.